Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito legal com o professor Adão Gomes. Ele que é matemático, tem um mestrado nessa área e é diretor da Escola Superior de Formação de Professores da UniGoiás. Você quer saber mais sobre como adentrar nessa profissão, como captar o chamado para poder ensinar outras pessoas e entender de ponta a ponta o que há de tão especial assim nos cursos de licenciatura da UniGoiás? Venha com a gente e fique por dentro. Para você que nos acompanha agora, seja muito bem-vindo. Uma satisfação recebê-lo aqui, professor Adão Gomes. E nós vamos bater um papo hoje muito descontraído sobre essa profissão e que a gente pode chamar até mesmo de ofício, que é ser professor. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos para mais esse bate-papo que é muito importante. É isso aí. Por falar, já de cara em dia do professor. Adão, quando que você teve vontade de ser professor? Como que surgiu essa vontade? Antônio Eras, na verdade, eu nunca tive essa vontade de ser professor. É mesmo? Desde quando eu estudei, a minha vida inteira foi focado, meu sonho era ser médico veterinário. Devido às circunstâncias, casei muito cedo, logo eu tive filhos, então aí eu pensei, o que fazer? E aí eu me baseei em pessoas, por exemplo, em professores que eu tive. Um exemplo de um professor que eu me inspirei foi o professor Marco Aurélio, que você conhece muito bem, o professor Marco Aurélio, que era meu professor de matemática na época. Então eu pensei, eu preciso trabalhar, então vou começar. E aí eu fui convidado, a dar aula no Colégio Castelo Branco, hoje Colégio Militar. Fui convidado a trabalhar como um substituto de uma professora. Legal. E comecei, eu tinha 17 anos. Muita gente começa assim, né? Sim, a maioria começa quase que assim. E aí eu comecei como professor aos 17 anos. Trabalhando como substituto. E aí, logo no ano seguinte, eu já continuei com as aulas, e aí eu falei, então é isso que eu quero ser. Eu vou ser professor. Deixei da medicina veterinária e parti para esse lado. E comecei a estudar em foco na licenciatura. Tanto é que eu comecei o curso de pedagogia na faculdade de Anicuns, mas vi que não era aquilo que eu queria, porque eu sou muito da área das exatas, E inspirado no Marco Aurélio, eu falei, vou fazer matemática. Então, eu prestei o vestibular para matemática na Universidade Federal, fui aprovado e comecei a fazer o curso. Aí eu me apaixonei pela profissão. Sim. Hoje já são aí 28 anos, de docente em sala de aula. Então, assim, sou muito grato a essa profissão. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu obtive sendo professor. Entrei na faculdade, fiz a graduação em matemática, pós-graduação em matemática e em 2017 terminei meu mestrado também em matemática. Agora eu estou com outros caminhos. Sim. E eu tenho intenção de entrar no doutorado as novas funções que eu assumi hoje aqui na UniGoiás, Então, meu foco é na área da educação no geral, não só focar na matemática. Então, meu foco agora é educação no geral. E quando você dava aula, quando você decidiu fazer o curso de matemática, você acredita que sentiu assim um chamado? Ou foi muito mais pela conveniência? Tô aqui, tô dando aula, tá muito gostoso, me adaptei a esse ambiente e vou continuar? Ou teve um momento que você pensou, poxa, você, professor, isso aqui vale muito a pena, estou entendendo meu papel no mundo como educador, como foi? Então, no primeiro momento eu tinha na minha mente que eu precisava ter um curso superior. Mas quando eu te disse, quando eu entrei no curso, eu vi ali a importância de estar ali e eu vi o quanto eu podia contribuir para as outras pessoas, para os meus alunos, contribuir, fazer com que eles aprendessem também. Muita gente tem dificuldade de matemática, muita gente acha que matemática é um bicho de sete cabeças, e na verdade não é, Eu acho que tudo é a maneira como você vê a matemática. Então, a partir disso que eu comecei a me interessar mais pela área da docência, E estou aí esse tempo todo. Logo em seguida, ofereci o concurso do Estado para professor,
prestei o concurso no município e já são aí 28 anos. Legal. Professor Adão, o dia do professor, em cada país ele tem uma data, então não existe um dia específico para o mundo todo comemorar essa data. Na verdade, o 5 de outubro é como é o Dia Nacional do Professor, mas as comemorações no Brasil para comemorar assim, o dia realmente, o dia do professor, é no dia 15 de outubro. Uhum. Adão, você mencionou sobre ser concursado no estado, concursado também na Prefeitura de Trindade, atua aqui na UniGoiás como coordenador, professor universitário. E conta pra gente como é atuar nessas 3 vertentes: educação de crianças, educação de adolescentes, educação de jovens e adultos. Então, eu entrei no concurso no estado no ano de 99, quando eu fui aprovado no concurso, tomei posse, e no município no ano de 2000. Quando eu tomei posse. Então, no município, eu trabalho em um CMEI, eu sou coordenador de um CMEI, né? E nós lá trabalhamos com crianças de 2 anos a 5 anos. Uau! Na educação infantil, né? Bem básica Bem mesmo. básica mesmo. E no estado eu trabalho, né? Hoje eu trabalho no colégio militar, na escola militar, no Castelo Branco. Que te acolheu, né? Foi a primeira. Eu tô lá nesse colégio há 28 anos, foi a primeira escola que eu comecei a trabalhar e tô até hoje. E continua. Estudei lá e trabalho lá. Uau! Né? Então já são 40 anos praticamente dentro da mesma escola. Sim. Né? E lá eu trabalho, hoje eu sou professor de matemática da 3ª série do ensino médio e também atuo como coordenador da área de exatas, porque no colégio militar nós temos esse diferencial, né? Existem os coordenadores de áreas e eu faço parte da coordenação de exatas. Entendi. Né? E aqui na UniGoiás eu trabalho, né, eu estou à frente da direção da Escola de Formação Superior de Professores, com os cursos de Pedagogia, Licenciatura em Pedagogia, Educação Física e Biologia. São os nossos 3 focos aqui. Sim. E como é? Às vezes a cabeça não dá uma misturada, assim? Não, com certeza. Tem hora que eu fico assim, e agora, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou? Eu tenho que ir para a prefeitura, escola do estado, né? Mas assim, eu consigo ministrar o meu tempo de acordo com dando prioridades para aquilo que é mais urgente, né? Eu acredito que meu foco é o aluno. Então, seja na educação infantil, no ensino médio ou no superior. O foco são os alunos. Então, eu procuro sempre estar me dedicando naquele momento onde eu estou ali, né? Então, eu preparo, as minhas aulas são bem preparadas, eu faço aquilo que eu gosto, né? Eu não estou nessa função hoje simplesmente por questão financeira, porque eu estou porque eu gosto. Já tive convites para fazer outras coisas, sair da escola e trabalhar em outros departamentos, mas não, eu gosto, eu sou professor. Entendi. Então, é algo que eu gosto de fazer realmente, eu me dou. Que é muito gratificante quando você termina um semestre, um ano letivo, e você escuta da pessoa te falar assim, eu não gostava de matemática, eu aprendi a gostar com você. Então, isso é muito gratificante pra gente, né? Então, que é o meu foco. Então, eu procuro repassar aquilo que eu sei. Sei tudo? Não. Eu estou sempre aprendendo. Mas o que eu sei, eu procuro passar para os meus alunos, né? Tanto é que no curso de pedagogia, que foca mais no caso da pedagogia, a função é preparar o pedagogo para o ensino, certo, né? Seja na educação básica, no ensino fundamental. Então, ali, meu foco, enquanto diretor, enquanto coordenador do curso, é preparar aquele aluno para que ele seja um professor com qualidade, ele seja um professor dedicado, assim como eu acredito que deva ser, né? Porque se eu tenho meu aluno preparado desde a base, eu não vou ter problema futuramente, né? E eu, voltando para a minha área, que é a matemática, eu acredito que quando esse pedagogo ele é bem preparado para o ensino da matemática na primeira fase, de 1º ao 5º ano, esse aluno, quando ele chega no ensino fundamental 2, de 6º ao 9º ano, ele não tem tanta dificuldade quanto os alunos que não foram bem preparados. Entendi. Né? Então, que esse é o meu foco do meu doutorado. Verificar isso, como esses pedagogos são preparados para o ensino de matemática da primeira fase. Mostrar que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças. Não é, realmente não é. Acredito que qualquer disciplina, quando ela é trabalhada por um profissional que está fazendo aquilo, se dedicando a fazer aquilo ali,
essa teoria cai por terra, né? Entendi. Então, na verdade, matemática é difícil, mas a matemática está ligada à língua portuguesa, que está ligada a todas as outras disciplinas. Então, a matemática não é um problema só do professor de matemática, assim como o português não é um problema só do professor de português. Nós estamos todos ali, todos juntos. Então, precisa ter uma troca. Eu preciso trabalhar a interdisciplinaridade, né? Por exemplo, se um aluno não consegue ler, ele não consegue resolver um problema de matemática. De fato, né? Não consegue interpretar hoje, o problema. A matemática, eu falo muito para o meu aluno, hoje a matemática não é só cálculo. A matemática hoje também é muito da lógica, é de você entender o que você está fazendo, entender o porquê daquela questão. Então, se você tem uma leitura satisfatória, você consegue entender um problema de matemática e conseguir chegar a um resultado daquilo de forma mais clara e com a maior rapidez. Quando você mencionou aí sobre o reconhecimento do aluno, isso é muito bacana. Eu sou formado em jornalismo e, enquanto estava na faculdade, ministrava aulas de língua portuguesa, também no ensino médio. E é muito interessante o quanto os alunos, especialmente aqueles que têm muito interesse mesmo, tô lá esperando o ônibus, né, o transporte, daí o aluno passa no outro, grita lá pela janela do ônibus: professor, aquele tema que a gente trabalhou na redação semana passada caiu na prova que eu fiz de concurso nesse final de semana. Então, assim, a gente realmente entende que estava no lugar certo, contando a coisa certa, ensinando o conteúdo de maneira didática. E você, enquanto professor do ensino básico, também para adolescentes e no ensino superior, você acredita que, tendo essas 3 vertentes de atuação, elas contribuem ainda mais para a sua atuação enquanto professor? Você consegue perceber isso? Não, com certeza. Eu percebo que eu não sou o mesmo professor que eu era há 28 anos atrás, quando eu comecei. Eu acho que tudo é questão de tempo. Ninguém nasce professor. Você nasce com o dom de ensinar. Agora, você precisa estar lapidando aquele dom para que você consiga chegar até ter um resultado. Então, eu acredito que, estando nessas 3 vertentes, eu consigo verificar, eu consigo perceber. E quando eu estou lá na educação infantil, eu vejo ali que as professoras da educação infantil, que são as pedagogas, às vezes o que faltou, o que elas precisam, qual é o apoio necessário para que elas consigam desenvolver um bom trabalho. Então, se eu sei o que elas precisam aqui na educação infantil, e eu aqui na União de Goiás, enquanto coordenador do curso de pedagogia, posso mostrar para minhas alunas, claro, o que elas precisam para chegar lá. Né? E aí esse aluno que chega até o fundamental, chega até o ensino médio, ele vai ser bem preparado. Né? Então eu acredito isso. Eu acredito que essas 3 vertentes, elas contribuem sim para a minha formação. Que eu consigo aplicar a todo momento algo diferente de um para o outro. Então eu verifico o que falta aqui, o que pode me agregar aqui. Então eu posso aqui fazer algo, né, na pedagogia, eu posso utilizar algo que as professoras vão estar lá na educação infantil. Então, hoje, são metodologias diferentes, mas aplicáveis em outras realidades. Em outras realidades, né? Porque ser professor é isso. Não é, porque é muito fácil eu dar aula para um aluno que é bom. É fácil dar aula para um aluno que é bom. Sim. Eu quero ver dar aula para um aluno que tem dificuldade, um aluno que não quer estudar. Né? E o que gera essa questão de indisciplina em sala de aula, esse tipo de coisa? Eu acho que o aluno está atraído por aquilo. Ele tem que ser atraído por alguma coisa. Então é preciso que eu tenha metodologias diferentes, eu preciso aplicar a atividade de forma diferenciada, né? Então, porque meu aluno que está lá no 3º ano, por exemplo, no ensino médio, ele ainda vai fazer o Enem. Então eu preciso trabalhar com metodologias que eu sei que ele vai poder utilizar no Enem. Não adianta eu trabalhar uma avaliação bem tranquila, uma avaliação lá no ensino médio de forma bem básica, se no Enem ele não vai ter aquilo. Então, a minha metodologia é trabalhar focada em todas as vertentes. Né? Então, eu procuro a questão de utilização de metodologias ativas, né? O estudo das metodologias de forma digital. Então, tudo isso, né, eu acho que é interessante, dá para ser aplicado nos 3 momentos. Certo. Né? E nós, professores, com essa pandemia, nós tivemos que nos inventar. Né? De fato. Porque não é fácil, porque a gente não estava preparado para trabalhar dessa forma online. Então, você imagina uma pedagoga lá da educação infantil trabalhar uma aula online com uma criança de 2 anos. Que eu de 2 anos desafio. Digo que é da minha instituição, mas nós temos instituições que têm crianças de 1 ano,
Tá? Então, foi um grande desafio. E aí a gente percebe que o professor que realmente se dedica, né, ele conseguiu se adaptar. Que eu tenho exemplos de colegas que desenvolveram um excelente trabalho lá na educação infantil. Que legal. Que eu pude, às vezes, verificando o que ela estava aplicando ali na educação infantil, eu pude pensar, opa, isso aqui é interessante. Eu posso aplicar isso aqui lá na minha sala do ensino médio. Lógico, de forma adaptada para o meu aluno do ensino médio. Então, essa troca, essa percepção que eu acho que é válida. Eu preciso estar sempre atento a isso. Professor Adão, essa era digital, ela não trouxe desafios apenas para os professores, mas também para os alunos, né? Com certeza. Foi um momento que todos nós tivemos que nos adaptar, né? Adaptar com o digital, adaptar com as aulas online, com o microfone que fica ligado o tempo todo, com o aluno que só entrava na aula e estava lá, nem estava prestando atenção. Essa busca ativa, né, que nós chamamos de busca ativa, foi o momento que nós estávamos entrando em contato com as famílias, buscando a família para os alunos, né, a família para a escola. Isso foi muito importante, foi de grande valia isso. Né? Então, por quê? Essa adaptação foi adaptação. Né? E eu vejo que isso não vai acabar. Eu vejo que hoje em dia também, futuramente, vai ser o foco, né? Porque também não estamos mais no período de pandemia. E então, vamos parar de usar o digital. Não vejo desse formato. Tanto é que o nosso curso de pedagogia, ele é 100% digital. Né? Trabalhamos metodologias, trabalhamos disciplinas de forma digital para que o professor, né, o futuro professor, o futuro pedagogo, ele tenha embasamento, né, para aplicar aquilo depois com seus alunos. Você, enquanto educador, tem notado alguma resistência de outros profissionais que atuam contigo, tanto no CIMEI, quanto no ensino médio, quanto na faculdade, de se estar preso às metodologias do passado, a um tanto quanto resistentes a essas mudanças tecnológicas e digitais? Eu acredito que sim. Né? Nós temos ainda alguns colegas que ainda não estão, principalmente aqueles que estão mais próximos de aposentar, né? Que acham que não vai mais ter tanta valia para a vida dele. Né? Mas não só esse, mas existem... Porque não foi fácil, não é fácil. Né? Então, o planejar é muito difícil e dá muito trabalho. Então, às vezes, infelizmente, alguns colegas ainda são resistentes a isso. Eles não percebem quanto é importante. Porque hoje em dia, se a gente não estudar, não nos capacitarmos, a gente fica para trás dos alunos. Né? Os alunos hoje eles estão muito além na questão da era digital do que nós, professores. Ixi, muito. Né? Eu vejo em casa, meu filho de 9 anos me ensinou, na época da pandemia, como inserir um vídeo no YouTube. Né, que eu nem sabia que tinha como. Então, ele que me ensinou, que me mostrou que existe possibilidade. Então, eles estão muito além de nós nessa questão. Então, a gente sempre tem que estar nos preparando, fazendo curso de capacitação, que o professor nunca para de estudar. Nós estamos sempre nos estudando, sempre preparando. Cursos, formações, né, tanto... Hoje no município nós temos formações específicas para professores de 2 e 3 anos, para professores de 4 e 5 anos. No estado estamos sempre em formação também, com novos cursos oferecidos de forma totalmente digital, de forma online. Então nós precisamos estar nos preparando, né? Trazer essa nova metodologia para a nossa sala de aula. É importante, sim. Acaba não sendo a metodologia só para a área educacional, porque isso é para a vida, não é, Adão? Para a vida, seja qualquer situação, qualquer esfera. Né? Isso aí é um momento. Um exemplo, hoje, dificilmente alguém vai a uma agência bancária, por exemplo. Tudo se resolve pelo celular, de maneira digital. Ninguém hoje vai à biblioteca para abrir uma enciclopédia Barça para fazer uma pesquisa. A nova Barça é o Google. Então, não tem para onde correr. Não. Essa é a nova realidade. É a nova realidade, a gente precisa estar preparado. Eu preciso me capacitar para fazer parte dela. Eu não posso ser o mesmo professor que eu era 15, 20 anos atrás. Né? Então, eu preciso estar sempre me atualizando, sempre estudando, me capacitando. Tenho certeza, Adão, que você... inspira muitas outras pessoas também a seguirem neste caminho da docência. Então, meus parabéns. Muito obrigado. E, na verdade, é minha paixão. Eu amo ser professor. Né? Eu faço com todo o coração.
eu tenho uma grande satisfação de entrar numa sala de aula e ser valorizado pelo meu aluno, né? E ter esse reconhecimento do meu aluno que por várias vezes eu já ouvi cada depoimento, porque hoje, para você ter uma noção, hoje eu comecei muito cedo, eu comecei a dar aula com 17 anos, né? Hoje eu já tenho 28 anos de sala de aula. Então, eu tenho alunos hoje que já são netos de ex-alunos meus, para você ter uma noção. Né? Não que eu seja velho, não é porque os meus alunos tiveram filhos cedo demais. Claro. Né? E você começou cedo também. Comecei cedo, com 17 anos, né? Então, e assim, e de lá para cá, eu fui me dedicando cada vez mais e fui me apaixonando cada vez mais. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser em sala de aula, dando aula. Adão, fazendo uma análise dentro das profissões possíveis, e eu digo até dessas que temos hoje, não falando das novas profissões, mas dentro da atuação profissional em todas as áreas, você acredita que a sala de aula, o professor, é aquele que precisa ter mais habilidades em lidar com pessoas? Não vejo que só o professor, né? O professor lida com muita gente, mas eu acho que em todas as áreas a pessoa tem que estar preparada para saber lidar com o público, desde qual profissão for, desde um cirurgião dentista, né, um farmacêutico, um biomédico, ele precisa saber ter essa noção de como lidar. Então, eu preciso estar preparado para isso. Então, eu não vejo que é só o professor que vai lidar com o público. Todas as profissões lidam com o público. Até o médico veterinário, ele lida com o público. Na minha concepção, didática, ela precisa existir em todo e qualquer nível de atuação profissional, lidando com mais pessoas ou com menos pessoas. Até porque pessoas se conectam a pessoas, a relacionamentos marcantes. E essa didática, no seu ponto de vista, enquanto coordenador, enquanto diretor da escola superior de formação de professores, como que você enxerga essa aplicabilidade dentro de sala de aula? Então, aqui na União de Goiás, nós trabalhamos com o objetivo de tornar o professor capacitado para atuar naquilo. Então, quando nossos futuros professores chegarem em sala de aula, eles estarão totalmente preparados para lidar com diversas situações. Porque hoje, o professor, agora eu vou voltar para o professor. Okay. Hoje, nós, professores, às vezes a gente exerce muitas funções em sala de aula. Às vezes o professor tem que ser psicólogo, o professor tem que ser médico, o professor tem que ser advogado, defender um aluno em certas situações. Então, o professor, hoje em sala de aula é tudo, né? Não é somente um professor, um simples professor. Então, eu acredito que a função nossa seja essa, saber lidar, saber colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, para eu colocar em prática, eu preciso ser preparado para isso. Né? Eu não posso, um professor, cair de paraquedas numa sala de aula. Ele tem que ser bem preparado para estar ali. E nessa preparação, com o tempo, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais, desde que ele se dedique a tal. Muitos pais acabam também confundindo, né, e abrindo mão da possibilidade de educarem seus filhos em casa, transferindo essa total responsabilidade aos professores dentro da sala de aula. Como que você enxerga essa questão? Então, eu vejo que a função do professor é ensinar, ensinar uma ciência, uma arte, ensinar uma disciplina. Essa é a função do professor. Quem educa, eu acredito que sejam os pais. Né? A criança, a educação é o quê? O que é educar? É você mostrar caminhos para a vida. Eu, enquanto professor de matemática, eu tenho que mostrar o que a matemática vai interferir naquilo que o seu pai já te ensinou em casa. A matemática acaba sendo a base para esses cursos tecnológicos. Com certeza. E hoje a gente entende que essas novas profissões, se você não tiver o mínimo de conhecimento com smartphones, com computadores, com sistemas de autogestão, você vai ficar, na verdade, bem perdido. E é o que eu estava dizendo, o professor tem que se adaptar, porque utilizar um celular em sala de aula hoje é importante. Você é a favor do aluno utilizar o celular durante a aula? Eu acredito que se for uma aula planejada pelo professor e que ele conseguir realmente trabalhar aquilo, eu sou a favor, sim. Eu utilizo
Às vezes, dependendo da aula, eu utilizo sim para fazer uma pesquisa, para fazer uma atividade, né? Por exemplo, ao invés de estar perdendo meu tempo de passar uma atividade no quadro, por exemplo, eu já mando no grupo do WhatsApp ali, eu já utilizo o celular, ou mesmo que seja no sistema da escola, sim, que ele possa ali abrir o celular dele, ele já tem tudo aquilo ali na mão. Então, né, eu otimizo o meu tempo. Muito diferente de antigamente, de ter que passar a atividade no stencil, Sim. rodar uma por uma. E às vezes não prestava, exatamente, manchava, hoje não. E até eu vejo aqui da sustentabilidade também, né? O quanto claro, que eu não preciso, eu posso economizar com papel, com tinta, sim, né? Eu posso passar uma atividade que a gente gastava às vezes ali, tirava cópias para aluno com 3 questões, né? E hoje eu passo no celular, utilizo os grupos do WhatsApp, utilizo outras ferramentas que tem no aplicativos legal, que tem no celular para otimizar meu tempo. Sim, acho que agora a gente toca num ponto que ele pode ser controverso por alguns. Muitos pensadores, filósofos educacionais defendem a educação em casa, de que o aluno não precisa ir para a escola, de que os próprios pais podem educar seus filhos, levando à escola apenas o papel de interação com outras crianças. Então, temas transversais que podem ser trabalhados ou não dentro da escola, mas a educação de ensinar a fazer contas, a ler, a entender sobre ciências e humanas deve ser dentro de casa. E como que você analisa isso? Porque no Brasil, hoje, ainda é obrigatório que as crianças vão para a escola. Em muitos países, na Europa, isso já não é mais obrigatório. Como que você enxerga tudo isso? Eu não concordo muito. Eu acho que porque a escola não é só essa questão da interação. Eu acho que tudo é feito em troca de experiência, troca de conhecimento. Porque hoje eu não só ensino, eu também aprendo, né, muito com o meu aluno. Então, se focar só em casa, será que aquele pai ele teria toda a capacidade de repassar todo o conteúdo, tudo aquilo que o aluno precisa? Acho que já é uma resposta quase que uma pergunta com retórica, né? Com certeza não. Não. Então, como que vai ser isso? Porque o aluno só vai para a escola fazer uma prova? Eu acredito que nota que a prova não mede a capacidade do meu aluno. Eu acho que eu estar com ele ali durante aquelas 4 horas por dia, eu percebo que o meu aluno, como que ele se desenvolveu, o que ele aprendeu, qual é o ponto que eu preciso focar mais. Então, não é só aplicando uma prova para esse aluno que eu vou saber ter esse olhar. Então, eu acredito que, a não ser que ele tenha algum problema que impeça ele de ir para uma escola, pode até ser, mas eu acho que eu não concordo muito que o aluno aprende em casa, sozinho em casa, com o pai. Mesmo porque, hoje em dia, a maioria dos pais saem para trabalhar. Exatamente. Né? Não tem essa disponibilidade. Não tem essa disponibilidade de ficar com o filho ali o tempo todo. E como vai ser essa educação? Vai ficar por conta dele? Será que ele vai se dedicar? Apesar que nós temos alunos que se dedicam, que estudam, que preparam em casa e só vai para a escola para poder colocar aquilo que aprendeu. Mas a maioria não. Então eu vejo que não seria... Até que ponto isso seria válido. E Adão, para quem está nos acompanhando aqui, que mensagem você deixa e qual é esse chamariz tão bacana que a Escola Superior de Formação de Professores da UniGoiás tem a oferecer? Então, eu vejo que nós precisamos de professores capacitados. Precisamos de professores dedicados. Então, o nosso foco na UniGoiás é esse, é trabalhar a qualificação, melhorar a qualidade de ensino, pensando no futuro. Então, aqui o aluno ele é preparado para ser professor. Então, aqui nós vamos trabalhar com ele que ele se dedique, na verdade, a ser um bom profissional. Então, esse é o nosso foco. Não é simplesmente ser mais um professor, é ser o professor. Então, nós trabalhamos, as nossas disciplinas aqui não são voltadas apenas, vamos dizer, o básico, não. Nós trabalhamos o básico, mas trabalhamos a aplicabilidade e ensinamos aqui até como coisas que muita gente não sabe, às vezes, quando entra numa sala de aula, às vezes coisas básicas, como fazer um plano de aula, como preencher um diário. Entendi. Né? E aqui a gente trabalha muito com isso. Nós temos disciplinas focadas para isso. Então, nosso diferencial é esse. Então, nós não queremos que tenhamos
mais alguns professores. Não é só lançar mais gente no mercado. Nós queremos que seja os professores. Então, nosso diferencial é esse, trabalhar com a dedicação de cada um. Então, esse que é o nosso foco. E como eu disse para você, aqui nós temos a licenciatura em Educação Física, Biologia e Pedagogia. Né? Então, aqui eu posso garantir que o nosso aluno aqui ele vai ser preparado para assim que ele... na verdade, não é só quando ele terminar o curso. É porque durante também tem a prática, né? Nós temos hoje aqui no nosso curso de Pedagogia, nós temos vários alunos que já estão atuando como estagiários no município. Que bacana. Né? Então, as alunas já estão trabalhando em sala de aula como monitoras, mas aprendendo o que é ser uma professora. Então, ela já está vendo na prática o que ela precisa melhorar, o que ela precisa aprender, como ela precisa. Então, aqui, nosso foco é esse. Então, não é só deixar para o final. Agora, desde o primeiro semestre, eles já trabalham com a questão do estágio. Entendi. Com a questão de estar dentro do processo. Muito bacana. Uma coisa também que eu acredito ser muito válido na UniGoiás é o fato de todos os cursos terem a disciplina de linguagem de sinais, né? Língua brasileira de sinais. E você, enquanto professor dessa disciplina, como você avalia essa postura da universidade e o quanto isso agrega na vida de um profissional? Então, são os decretos e as leis que todo curso na área da saúde, na licenciatura, tem que ter a disciplina de Libras. E nós aqui nós focamos em todos, seja na área da saúde, seja na pedagogia, na engenharia, na medicina veterinária. Então, nós trabalhamos com a disciplina de Libras em todas as esferas, todos os nossos 49 cursos. Isso é inclusão, né? Inclusão, né? Eu tenho que... nosso aluno ele é preparado para lidar com essa situação. Né? Então, eu vejo que essa importância, que essa disciplina Libras deveria ser uma disciplina que tivesse sendo aplicada não só também no curso superior, mas acredito eu que desde a educação infantil. Sim, entendeu? Que legal. Na educação infantil, no fundamental, todos, né, nós estamos aí, ninguém está livre de precisar de ter uma situação dessa na família, claro. Né? E mesmo amigos, né? Trabalhar ou chegar, que hoje em dia todas as empresas também têm as vagas que são destinadas, né, aos portadores de necessidades. Então, assim, de repente você se depara com uma pessoa, um surdo e você não consegue se comunicar com ele. Então, eu acho importante, desde lá da base, essa disciplina já ser inserida, né, na grade curricular. E aqui eu acho interessante na faculdade, porque aqui nós temos todos os cursos têm a disciplina de Libras. Professor Adão, para que a gente possa encerrar, uma mensagem final para todos os professores que estão nos ouvindo, os já formados, os em formação e aqueles que sonham em ser professores. Eu gostaria de dizer que todos nós tenhamos foco e fé. Não é uma profissão fácil, né? Mas com dedicação. Eu sei o quanto é difícil ser professor, mas eu sei o quanto é valioso essa profissão. O quanto nós, professores, precisávamos ser mais valorizados, precisávamos ser mais, receber uma valorização melhor em todos os sentidos, né? Mas que tenhamos fé que tudo há de melhorar. Eu acredito que tudo vai melhorar, mas eu preciso também ter a minha contrapartida. Se eu quero ser valorizado, eu preciso também me valorizar. Eu preciso me dedicar, eu digo muito, eu não quero ser simplesmente um professor. Eu quero ser o professor. E eu me dedico para isso. Ok, legal. Obrigado, professor Adão. Eu que agradeço o convite e qualquer coisa estamos por aí. E aí você que quer, né, que tem interesse em ser um professor, procure a UniGoiás, faça a sua inscrição, faça o vestibular para 2023. Venha para participar, fazer parte da nossa família UniGoiás. É isso aí.